Olá pessoal, vídeo aula 3, qualidade e produtividade. Vamos falar agora sobre o ciclo PDCA. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Os pensadores de administração, Frederick Winslow Taylor, Henri Fayol e Henry Ford, eles trabalhavam com a linha PODC, Planejamento, Organização, Direção e Controle. Com o tempo, as atividades empresariais tornaram-se mais técnicas, mais aprofundadas e principalmente muito mais desenvolvidas. Então, nesse momento, surge o PDCA, que corresponde a planejamento, desenvolvimento, controle ou verificação e ação. Então, a partir de agora, nós vamos entender como funciona o ciclo PDCA baseado nos processos produtivos. Então, você vai ter hoje o ciclo PDCA, né, que é de gestão e de gerenciamento. Vem do inglês plan, de planejar, do, fazer ou desenvolver, ou DE, pode ser DO ou DE. Check, verificar ou controlar. Act, de agir para melhorar. Act, que vem do action, ok? É utilizado para gerenciar e melhorar os processos nas organizações, sendo utilizado na sequência de quadro e etapas, que nós vamos ver futuramente. Em administração, o PODC quer dizer planejamento, organização, direção e controle, que analisa de forma geral a empresa. Já o PDCA é mais específico por atividades, é muito voltado para as questões específicas. Você tem um PDCA de produção, você tem um PDCA financeiro e assim vai, ok? Vamos conhecer agora um gráfico de PDCA. Vocês vão ver que existe uma sequência, tá, de 360 graus, ok? E cada sequência tem 90% de participação. E se pegarmos 4 partes, 90%, vezes 4, ou somar os 4 itens, vamos ter 360. Então, planejar, que vem de plan. Primeiro, 1, identificação do problema. 2, análise do fenômeno. 3, análise do processo. 4, plano de ação. Você vai planejar primeiro entendendo qual é o problema, depois analisando o que gerou o problema, depois analisando todas as pequenas etapas do problema, que é o processo, e a partir daí você vai criar um plano de ação. Essas 4 etapas estão no planejamento, que nós vamos ver mais à frente. Execução, que é a 5ª etapa. Tá? A partir do momento que você sabe o que você vai fazer, você tem um plano de ação, você começa a executar, ok? Você começa a desenvolver as atividades. 6. Check, verificação, controle. Você vai verificar. Como é que você verifica? Inspecionando, controlando, anotando todo o processo de execução. Ação. A ação é a padronização, tá? A ação é o trabalho. Você vai trabalhar, mas você tem um padrão de trabalho para que a atividade fique em ordem. Então o PDCA é bem específico. Bem lá no final dos nossos slides, vocês vão poder notar, vão poder observar uma sequência de tipos de PDCA diferentes, com linhas de ação e etc. Você tem o PDCA simples, você tem o PDCA médio e você tem o PDCA complexo, de acordo com a atividade. Você pode ter uma atividade simples, como fritar um ovo, você pode ter uma atividade média, como fazer um bolo, você pode ter uma atividade complexa, como fazer uma feijoada, ok? Tarefas no ciclo PDCA. No planejamento, plan, a identificação do problema, tá? É o início da situação, é o início de você verificar o que aconteceu. B, análise do fenômeno, você vai conhecer a situação, o que aconteceu. Análise do processo, como aconteceram as etapas desse processo, desse fenômeno, dessa situação. E plano de ação, você vai criar estratégias
de fazer, de consertar, de construir uma nova atividade. No desenvolvimento, DO ou DE, é a execução, a atividade técnica de tarefa. É quando você começa a escolher como você vai montar a equipe de trabalho, como é que vocês vão trabalhar, né? Vocês estão pensando no desenvolvimento das bases do trabalho. Legal? Do check, CO ou controle, você vai verificar, vai inspecionar se você tem tudo aquilo que você precisa. Depois, registro, você vai fazer as anotações dos controles de tudo aquilo que você precisa e toda a atividade por menor. O controle é esse, é você anotar se você tem tudo, é você registrar tudo, os horários de atuação, as atividades, os equipamentos, o tempo de ação, tudo. E por último, agir, action. Padronização, unificação de tarefas. Você pode dividir as tarefas, você pode direcionar as tarefas, ok? Você pode verificar as tarefas. É a ação, é agir, é fazer, é acontecer. Então o PDCA ele é muito teórico e nós vamos conhecer cada etapa do PDCA para que não tenhamos dúvida na hora de fazer uma atividade. Inclusive nesses slides tem uma atividadezinha aqui que é muito legal de fazer. Etapas do PDCA. Nesse slide você tem a etapa 1 e 2. Etapa 1, planejar. Toda ação começa com um planejamento, através da definição clara onde se quer chegar, através da definição dos objetivos qualificativo e das metas quantificativo. Além dos objetivos e metas, as estratégias também devem ser definidas, pois é através destas que são alcançados os objetivos e metas. Então, nós vamos fazer uma análise, vamos pensar de forma quantitativa e qualitativa, objetivos e metas, até mesmo estratégias. Então, planejar é isso. Etapa D, de desenvolver, é a realização das diversas tarefas ou atividades. É escolher os profissionais adequados, os métodos adequados para fazer esse serviço, as estratégias, para se alcançar os objetivos e metas. Para que eu alcance um objetivo e meta, eu tenho que ter uma estratégia. É como se eu fosse um corredor. Eu sou um corredor fundista, eu sou um velocista, eu sou um maratonista. Então, existem estratégias específicas para se desenvolver essa etapa. Deve ser realizada por pessoas treinadas, que efetivamente conheçam onde a organização quer chegar. Então, às vezes, o desenvolvimento vem acompanhado da estratégia. Legal? Para que você faça um bom desenvolvimento, você tem que ter uma excelente estratégia. Senão o trabalho não funciona. Senão se torna uma coisa muito morosa. 3. Etapa C. Controlar. Nesta etapa, os resultados obtidos são comparados com os objetivos e metas desejadas. Caso sejam encontrados desvios entre o projetado e o executado, os métodos utilizados devem ser revisados e alterados na etapa posterior. Então eu vou anotar tudo direitinho, vou verificar, tá? Como eu vou projetar isso, a execução, a metodologia, tá falando métodos utilizados, é baseado em metodologia. Logia, estudo. Método, então métodos de estudos. Então eu vou ter métodos de estudo específico de tudo aquilo que eu vou fazer, só que eu preciso anotar, ok? E por último, etapa 4, agir. É uma etapa na qual são tratados os reais ou potenciais problemas detectados na etapa anterior. Na realidade, trata-se de mudar a metodologia de trabalho, ou seja, antes eu estava no controlar na teoria, agora eu vou entrar na parte prática, os materiais e técnicas empregados, para que seja possível corrigir os desvios encontrados. Então eu posso estar trabalhando de forma correta ou não.
Tudo depende única e exclusivamente do desenvolvimento do que vai ser executado. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então a partir de agora vamos ter um estudo de caso. Uma brincadeira que vocês vão ter 20 minutos para fazer. Aí, antes de continuar a leitura, construir o ciclo PDCA para uma das 3 tarefas abaixo. Faça a sua escolha. Você tem a primeira tarefa. A. Fritar um ovo com 10 etapas. B. Fazer um bolo com 15 etapas. C. Fazer uma feijoada com 20 etapas. Então você vai escolher se você quer fazer a etapa 1, a etapa A, B ou C. E você tem aí uma linhazinha para seguir em cada uma. Você pode fazer no caderno. Você vai analisar se você quer fazer de forma simples, de forma média ou de forma técnica. Só que você vai ter 20 minutos para fazer isso. Aí você vai me perguntar, o que é isso? É começar a entender o planejamento, tá? O desenvolvimento, o controle e o agir. Você vai colocar todas as etapas de um desses 3 processos. De fritar um ovo, de fazer um bolo ou fazer uma feijoada. Parece simples, parece brincadeira, mas é muito sério. Porque a partir do momento que você tem um PDCA, um planejamento, um desenvolvimento, um controle e uma ação, você tem todo esse processo, ok? Então isso vocês vão fazer agora, 20 minutos. Quando terminar, vocês vão dar continuidade. Aí, vamos lá, girando o PDCA. Então você tem um sistema, tá, em ciclo. Tá? Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e quarta etapa, tá? Então você tem identificação de problema, descubra onde e por que ele começa, planeje as melhorias, crie um plano de ação. Então você vai estar seguindo uma série de fatores. DO, desenvolva as pessoas e execute o plano. Terceiro, analise se tudo foi executado como planejado e se o resultado esperado realmente ocorreu. Não esqueçam de anotar, sem anotar não funciona. E quarto, deu certo? O agir deu certo? A sua ação foi certa? Houve conflito? Não houve conflito? Então você tem várias etapas girando o PDCA. Ah, parece brincadeira, mas é muito sério isso. Vocês querem ver um exemplo? Vamos ver o PDCA em conexão. Você tem planejou, depois DO, você vai desenvolver, aí você vai ter que falar, você vai trabalhar sozinho ou com uma equipe. Essa equipe é formada por pessoas e cada pessoa tem um jeito, tem uma forma de trabalhar, uma raça, credo, cor, religião, opção sexual, desenvolvimento, força física, altura, peso, dificuldade, uma série de fatores. Isso tem que ser analisado. Cheque. Você vai verificar, você vai fazer as anotações. Mas dessa equipe, quem faz a anotação? Quem não faz? Quem inspeciona? Quem seleciona? Então você tem um ciclo de conexão, de atividades entre essas pessoas que vêm na parte de trás, do que é planejado, que é passado para essas pessoas e essas pessoas vão registrar. E por último, a ação. Qual é a ação de cada uma? O que cada uma faz? Eles acompanham? Eles não acompanham? Tá? E no final você tem que ver o resultado. É como uma partida de futebol, tá? Deu a saída, tá? Quem dá o primeiro passo, qual é a linha de ação, se você vai atacar, se você vai defender, se você vai tocar a bola, se você tem alguém para armar a jogada, tudo isso são conexões. Aí você vai esbarrar com outro tipo de PDCA, ciclo dos estudos para concursos. Aí você tem um planejar, passar em concurso, buscar estabilidade, meios necessários, prazos para as conquistas, possíveis problemas a serem enfrentados, ponto forte e ponto fraco, plano de ação. Isso é um planejamento, tá? Para você estudar para um concurso. Você quer passar ou não? Fazer, executar plano de ação, aumentar a qualidade dos meus estudos e das minhas opções. Isso é fazer, checar. Quais os índices de acerto nas provas anteriores? Disciplinas, tópicos com desempenho, bom ou ruim, simulados. O que estudar e o que está sendo mais cobrado. Agir, atividade corretiva, ajustar planos, reforços, o estudo das matérias do maior
e da dificuldade, etc. Então, é muito detalhezinho. Vou citar um exemplo para vocês, bem prático. Um estudo de caso. O Fernando, ele trabalha por período. Então, o Fernando ele só trabalha em concursos. Tá? Sempre quando tem um concurso, ele vai vender caneta. Então, o Fernando, ele compra uma caixa com 50 canetas. Uma caixa não, ele compra 4 caixas, cada caixa vem com 50 canetas. O Fernando, ele vai na porta dos locais onde estão tendo os concursos e vende caneta. O Fernando compra uma caixa de caneta por R$50. Comprou uma caixa. E ele vende cada caneta na hora, no dia do concurso, por R$3. Aí você chega e me pergunta, meu Deus, professor, uma caneta R$3? Olha, a caneta de concurso é aquela frase, entra lá, leva a caneta, porque é a caneta preta, e se a sua caneta preta falhar, você tem uma outra caneta preta aqui. Quando você estiver lá dentro, você não pode sair. Imagina isso no Enem. Então, se hoje no Enem eu tenho uma caixa com 50 canetas e vendo as 50 canetas por R$3, eu estou basicamente ganhando R$150. Se eu gastei R$50 para comprar uma caixa de caneta, eu ganhei R$100 em um dia vendendo caneta na porta de uma área de concurso, do Enem. Fiz isso no concurso do Enem. E se eu vender 3 caixas de caneta, eu vou ganhar R$300 naquele dia. E se na outra semana tiver a segunda parte do Enem, eu vou voltar lá e vou vender caneta de novo, ok? Ah, mas isso é um planejamento, é uma linha de ação, é um local, é todo um PDCA da escolha de uma forma de trabalhar. E um detalhe curioso, muitas das vezes essas pessoas vão trabalhar em locais muito distantes. Por quê? O cara foi vender caneta, vender 3 caixas de caneta, 4 caixas de caneta, botou na mochila, botou um sanduíche, uma garrafinha d'água, um suquinho, alguma coisa para ele, e foi vender caneta na porta de um CIEP lá em Vargem Grande, tá? Que ele foi de trem. Aí você chega e me pergunta, ele chegou lá super cedo. Sim, o pessoal que vai fazer Enem chega lá cedo. Imagina a quantidade de pessoas que estão lá. Imagina a quantidade de pessoas que vão chegar lá para fazer o Enem e esquecem caneta em casa. Imagina se o local não tem comércio, tá? E não foi pensado. Então ele pensou em ir para um local distante. Imagina se esse cara vender as 4 caixas de caneta. É uma reflexão de um PDCA, tá? Baseado no raciocínio do economista francês Jean-Baptiste Say, que é a lei de Say, ou seja, a oferta gera a procura. Outro exemplo de ciclo de processos é o quebra-cabeça, tá? Primeiro você tem que encontrar o problema. Você não sabe onde está o problema. Depois você vai criar planos de ação para esse problema. Depois você vai executar esse plano de ação. Tá? Depois você vai checar se esse plano de ação está dando certo. Se os indicadores, se a verificação, se as metas funcionam. E por último, você vai ver se o pessoal está agindo da forma correta e se os resultados aconteceram. Será que esse cara, num quebra-cabeça de vender caneta, ele conseguiu vender? Ele analisou de forma correta? Então, às vezes, até mesmo vender caneta em locais distantes é um quebra-cabeça, tá? Aí o ciclo PDCA deu um outro raciocínio para ele. Será que ele fez um estudo correto? Será que no local tem bar para vender caneta? Tem papelaria? Tem alguma coisa? Será que alguém se planejou para isso? Eu mesmo já pensei em vender caneta em porta de Enem, ir para um local bem distante, parar meu carro, abrir a mala, colocar bolinho, salgadinho, botar caneta e etc. Ficar com o carro lá, levar alguns itens, abrir a mala, vender e depois pego meu carro e vou embora. Só vou vender no horário da entrada. Cheguei lá, um exemplo, 5 horas da manhã para o meu carro, quando o pessoal começar a chegar, faço as vendas e depois eu vou embora. É o que muita gente faz e muita gente analisa se ganha muito dinheiro ou não. Se não ganhasse, eles não fariam. Terceiro item, ciclo de TCC do PDCA. O que é um TCC? É um trabalho de conclusão de curso. Geralmente um estudante de curso superior, ele faz isso. Ele faz um cronograma de datas, mas ele tem todo um ciclo de planejamento, desenvolvimento,
controle e ação. Definir as metas, escolher um tema, definir a metodologia, tá, que se permita a trabalhar, os resultados, o plano de ação, se educar e treinar, fazer com que as metas funcionem nos prazos corretos, executar todas as tarefas, né, coletar dados, verificação dos resultados e agir. Parece brincadeira, mas um PDCA é uma coisa muito séria, é só uma sigla, mas ela faz funcionar. Legal? Falou, gente. Grande abraço a vocês e vamos respeitar esse momento de ficar em casa, tá bom? Grande abraço a todos.